Olá, meus queridos, a paz do Senhor, que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa e a tua família neste momento. Estou de volta aqui para trazer uma palavra direto do coração de Deus para o teu coração, para a tua casa e para a tua família. Vamos continuar falando um pouquinho sobre o batismo e hoje nós iremos analisar alguns versículos do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, aonde Paulo batizou 12 homens 2 vezes, eles foram batizados 2 vezes. Irmão, eu posso me batizar 2 vezes? Depende em qual batismo você foi batizado, tá? Então é isso que nós iremos tratar no vídeo de hoje. Fique até o final que você vai aprender muito aqui sobre esta passagem. Amém, meus queridos? Abra aí a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 19. Nós vamos estudar um pouco dessa história onde Paulo encontra 12 discípulos, 12 homens ali, e ele batiza-os novamente. Essas pessoas foram batizadas 2 vezes. Então nós iremos analisar esse texto sobre esse batismo 2 vezes. Amém? Verso 1 do capítulo 19 diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso e ali encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que exista o Espírito Santo. Tornou-lhes ele: em que fostes batizados então? Responderam: no batismo de João. Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Somente o 6 agora, ó. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falava em línguas e profetizavam. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Olha só que palavra abençoada aqui para as nossas vidas e que nós podemos entender um pouco deste contexto. Irmão, qual é a diferença desse batismo de João para o batismo de Jesus? Ao final do vídeo, fica aí. Isso mesmo, ao final do vídeo você vai saber se você pode se batizar 2 vezes ou não, como fizeram esses homens. A palavra do Senhor diz que Paulo chega até a cidade de Éfeso e ali ele encontra alguns discípulos, né? Se você ler um pouco mais abaixo, você vai ver que eram 12 homens, 12 discípulos. E Paulo pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo quando crestes? Quando vocês aceitaram, quando vocês creram em Jesus? E eles responderam: não, nós nem sabemos sequer que exista o Espírito Santo. E Paulo então pergunta: em que batismo vocês foram batizados? E eles respondem: no batismo de João. Então Paulo, ele volta a falar com eles que o batismo de João era um batismo de arrependimento, para que o povo se arrependesse e tivesse em si a certeza de que precisava de Deus, que precisava se arrepender e precisava acreditar naquele que viria, que João estava pregando. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre esse batismo, esse João Batista que batiza o Senhor Jesus. Então, eles não sabiam desse batismo. Acontece então um segundo batismo. Como assim um segundo batismo? Esses homens haviam sido batizados no batismo de João. João vem pregando, abrindo o caminho para o Senhor Jesus e ele prega o arrependimento. Né? Se você for ler o capítulo 3 lá de Mateus, você vai entender um pouco sobre esse batismo que João vinha pregando. Né, chamando o povo de raça de víboras, quem lhe ensinou a fugir da ira vindoura e tal, você já conhece bem aí a história. Se não conhece, leia lá Mateus capítulo de número 3. Então, eles só tinham conhecido o batismo de João, ou seja, o batismo de João Batista era um batismo por imersão, que nós falamos aqui em um vídeo anterior também, nesse vídeo sobre o batismo de Jesus. Se você quiser, eu posso estar deixando aqui um link na descrição para que você possa assistir. Então, eles haviam sido batizados nas águas.
E por que então eles foram batizados novamente? Porque Paulo diz assim, vocês não receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles falaram que não. E aí Paulo pergunta para eles, por que então que vocês, em qual o batismo vocês foram batizados? E eles respondem que foi no batismo de João. Então, esse João Batista, Paulo diz, olha, ele veio pregando um arrependimento. Vamos ler o que Paulo responde para eles, ó. O verso, ó, de número 4. Paulo responde para eles assim, ó. Paulo diz, certamente João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após havia de vir, isto é, em Jesus. Ou seja, esse João faz esse batismo falando para as pessoas se arrependerem e acreditar naquele que viria, que seria Jesus. E agora, após a graça, Paulo está dizendo para ele, ó, agora vocês precisam ser batizados para purificação. Qual a diferença, irmão, do batismo de João para o batismo de Jesus? O batismo de Jesus, ele vem como um batismo de purificação, de conferir a graça na vida do cristão. Então, quando você foi batizado, se você foi batizado em Jesus Cristo, aí vem a pergunta, né? Que você pode estar perguntando, eu posso ser batizado 2 vezes? E aí eu te respondo, depende em que batismo, em nome de quem você foi batizado. Tem algumas congregações que não aceitam quando você vai de uma igreja para a igreja deles. Se você sai de uma determinada igreja e vai para essa determinada congregação, lá eles não aceitam o batismo de outras igrejas. Então você tem que se batizar de novo. Só que, biblicamente falando, nós sabemos que se eu sou batizado em nome de Jesus Cristo, eu não preciso mais ser batizado em lugar nenhum, porque eu já sou batizado. Né? Então, se eu vou para essa determinada congregação, não vou citar nome por ética, mas eu creio que todos sabem de qual congregação eu estou falando. Então, essas pessoas não precisam ser batizadas. Se eu vou para lá, eu não preciso ser mais batizado, porque agora você fala assim, olha, irmão, eu me batizei, mas eu não entendia. Eu só me batizei porque o pastor ficou insistindo demais. Eu já ouvi alguns relatos assim. O pastor ficou insistindo, falando que eu não ia ser salvo, que eu ia para o inferno e coisa e tal. E eu me batizei. Então você se batizou sem nenhum entendimento. Assim como é a pessoa participar da ceia sem conhecer, sem entender o que aquilo significa na sua vida. Então, se você se batizou ao nome de Cristo, você não necessita ser batizado 2 vezes. Neste contexto aqui, a Bíblia está dizendo que esses homens ainda não tinham sido batizados em nome de Jesus, que era um batismo para purificação. Certo? Então, se eu sou batizado em Cristo Jesus, eu já estou tranquilo, eu já estou com a minha graça conferida, eu já conferi a minha graça, eu estou debaixo da graça, do favor imerecido. Então, se você ainda não conhece a respeito do batismo, tem o desejo de se batizar, mas ainda você não entende nada, não sabe o porquê aquilo significa, você precisa procurar o teu líder, procurar aonde você está congregando para que você possa ter um entendimento a respeito do batismo. Mas o conselho que eu te dou é que se você é um cristão, você precisa se batizar. Se você acredita em Jesus, se você tem fé nele, que você é salvo pela graça, você precisa conferir essa tua fé através do batismo. Aí a Bíblia continua dizendo que após eles aceitarem se batizar agora em nome de Jesus Cristo, Paulo, impondo as mãos sobre eles, desceu sobre eles o Espírito Santo e eles começaram a profetizar e a falar em línguas. Ou seja, tem muitas pessoas que quando descem as águas do batismo, elas começam a falar em línguas. Tem outros que inventam, que fingem que, né, infelizmente isso acontece. Mas nós vemos uma passagem em que as pessoas nem sequer tinham ouvido falar que existia o Espírito Santo. Eu me lembro que há um tempo atrás um pastor veio pregar na nossa igreja e ele teve em algum local da África que ele foi falar de Jesus e a pessoa perguntou para ele se Jesus era um tênis, né? E a pessoa nunca tinha ouvido falar em Jesus. Então, por isso que eu hoje, irmãos, olha, eu gosto demais de trazer a palavra de Deus aqui no canal do YouTube, porque através desse canal outras pessoas conseguem ter acesso à palavra de Deus. Pessoas que nunca ouviu falar de Jesus, falar de salvação, falar da graça. Essa pessoa ela tem acesso
por aqui. Eu aqui da minha casa, gravando da minha casa, consigo levar Jesus aí dentro da sua casa, dentro do seu lar, consigo te abençoar com a palavra, ó, com a palavra que liberta, com a palavra que transforma. Tá bom? Então hoje eu te trago aqui, ó, uma palavra direta do coração de Deus. Se você não é batizado, procure se batizar, procure o teu líder, o teu pastor, conversa com ele, fala, olha pastor, eu já estou há tanto tempo na igreja, sou cristã, mas por isso eu tenho sido impedido de ser batizado. Eu tenho vários vídeos aqui falando sobre a esse respeito, que se você é cristão, se você acredita em Jesus Cristo, você pode ser batizado. Então, eu posso ser batizado 2 vezes? Se você foi batizado em Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, você não pode ser batizado 2 vezes. Agora, se você foi lá, se batizou e sem entender nada, você não entendeu o que aquilo significava, ou se batizou no nome de uma outra coisa, de uma entidade, sei lá o que, você precisa se batizar. A Bíblia diz, aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Uma passagem que muitas pessoas confundem às vezes, diz, não, se você não se batizar, você vai para o inferno, você vai perecer, né? Mas a Bíblia está dizendo que aquele que não crê, aquele que crê e for batizado, será salvo, mas quem não crê que será condenado. Porém, se eu tenho consciência de que eu sou cristão e que eu quero Jesus na minha vida, que eu quero seguir os passos de Cristo, eu preciso ser batizado e cumprir com esse mandamento que foi o Senhor mesmo quem determinou para que façamos. Ele disse para os discípulos, olha, vão pregando, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, se você tem qualquer dúvida sobre batismo, eu estou trazendo aqui no canal vários vídeos a respeito do batismo e eu tenho certeza que vai esclarecer muitas dúvidas aí a esse respeito, tá bom? Então, se você foi batizado em Cristo Jesus, permaneça na fé, permaneça na graça que o Senhor a cada dia vai te abençoar. Se você ainda não se batizou, se você ainda não entrou para essa graça, entre hoje. Abra o teu coração para Jesus hoje. É você mesmo que está aí do outro lado me assistindo. Entre hoje, abra o teu coração e deixa Jesus entrar, que ele vai mudar e transformar a tua vida e você vai morar com Cristo naquele grande dia. Amém? Que Deus abençoe você e a sua casa no nome de Jesus.